Como evitar problemas com ITBI na holding patrimonial? Você já sabia que muitos empresários acabam tendo problemas em relação ao ITBI desnecessariamente ao transferir imóveis para uma holding familiar? E pior, alguns são surpreendidos anos depois com a conta do ITBI. Se você tem ou pretende criar uma holding patrimonial, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar os 3 erros mais comuns que podem gerar problemas com o ITBI e, claro, como evitá-los. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Isso me ajuda a continuar trazendo essas informações para você. E vamos lá! Antes de falar sobre os erros, vamos entender rapidamente o que é o ITBI e como que ele impacta a sua holding patrimonial. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, é um tributo cobrado pelas prefeituras sempre que o imóvel muda de proprietário. Mas quando falamos de holding, existe uma situação específica, o ITBI sobre as transferências de imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, que ocorre por meio da integralização desses bens ao capital social da holding. O termo integralização de capital, só para ficar bem claro, significa transferir o imóvel como forma de investimento do sócio para a empresa. Ou seja, o imóvel deixa de ser do sócio e passa a ser da pessoa jurídica para compor o capital social da empresa. A Constituição Federal prevê expressamente a isenção do ITBI no caso de integralização de imóveis da pessoa física para a jurídica. Essa é uma medida que foi feita para incentivar a livre iniciativa e estimular a criação de empresas. No entanto, já houve discussão no STF sobre a incidência ou não de ITBI nessas situações. Mas como tudo no Brasil, até o passado é incerto, algumas prefeituras continuam tentando cobrar o imposto em determinados casos. De qualquer forma, para tentar essa isenção de ITBI, a holding precisa estar corretamente estruturada. E é aí que muitos empresários cometem erros que levam a cobranças inesperadas. Agora sim, vamos aos principais erros e como evitá-los. O primeiro erro é sobre a atividade no objeto social da holding. Muita gente, ao abrir a holding, coloca no contrato social a atividade como compra, venda, intermediação de imóveis. Isso é um grande problema, porque a Constituição Federal prevê que a isenção do ITBI não alcança as empresas que têm esse tipo de atividade no contrato social. Então, como que eu evito esse erro? É simples. A holding não pode ter como objeto social essa atividade de compra, venda, intermediação de imóveis ou arrendamento mercantil. Se o contrato social estiver errado, a isenção do ITBI pode ser negada já de início, mas não para por aí. Segundo erro, falta de um planejamento na transferência dos imóveis. Muitos empresários transferem os imóveis para a holding sem consultar um especialista e acabam descobrindo depois que deveriam ter pago o ITBI. Isso porque cada município tem as suas regras próprias para esse imposto que é o ITBI. A maioria das prefeituras insiste em cobrar o ITBI, mas com base em quê? Com base em qual é o argumento que eles tentam fazer essa cobrança, que essas prefeituras tentam fazer essa cobrança? Antes de responder essa questão, é importante entender que, ao transferir um imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, a holding, o sócio tem 2 opções. A primeira, transferir o imóvel pelo valor de custo, ou seja, pelo valor declarado na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, o valor que você comprou, adquiriu o imóvel, que está declarado no seu imposto de renda, você pode levar esse imóvel para a holding por esse mesmo valor. Ou você tem a opção de transferir esse imóvel pelo valor de mercado atual, correspondente ao preço com a valorização do imóvel. No entanto, ao escolher essa opção, será necessário pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, que corresponde à diferença entre o valor original de aquisição e o valor de mercado atualizado. Por esse motivo, que a grande maioria esmagadora dos casos, os sócios optam por integralizar o imóvel pelo valor de custo histórico, evitando assim a tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital. Só que é aqui que começam as brigas com as prefeituras. As prefeituras, baseadas em uma decisão do STF, falam assim, ok, se você transferir seu imóvel pelo valor de custo histórico que estava declarado no seu imposto de renda, então eu vou te cobrar o ITBI sobre a diferença entre o valor do custo histórico e o valor de mercado atual do bem. Calma, vamos dar um exemplo prático para isso ficar mais fácil de você entender. Se o imóvel está declarado na sua pessoa física por R$500 mil e você integraliza ele na holding por R$500 mil, quando você for fazer essa transferência do imóvel lá no cartório, o cartório vai te pedir o comprovante de quitação do ITBI. Então a prefeitura, o que ela vai fazer? Ela vai falar, ok, você integralizou pelo 500 mil, só que esse imóvel hoje vale 900 mil, então eu vou te cobrar a diferença dos 900 mil para os 500 mil, que vai dar uma base de cálculo do ITBI de 400 mil. Mas vamos lá, como se precaver dessa situação? Antes de transferir seus imóveis, faça um planejamento tributário e verifique as regras da sua cidade. Assim você evita surpresas desagradáveis. Embora essa cobrança possa ser contestada judicialmente, em alguns casos, a família pode ter urgência na constituição da holding. Por exemplo, se o vovô da família já está com idade avançada,
Aguardar a conclusão dessa disputa, se eu pago ou não ITBI, pode atrasar todo o processo do planejamento sucessório através da holding. Diante disso, os sócios podem optar por pagar o ITBI para dar sequência no processo sucessório e, se desejarem depois, podem questionar na justiça essa recuperação do ITBI pago. Outro exemplo é a reforma tributária, que trará impactos significativos para os planejamentos tributários da holding e aumentará a carga tributária sobre a herança. Se a família quiser antecipar todo o processo antes da elevação dos tributos, pode optar por pagar o ITBI. Mesmo assim, se a holding for bem estruturada, ainda poderá gerar economias em relação ao ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Imposto estadual, que incide sobre a transferência gratuita de bens e direitos por herança ou doação em vida. Mas esse tópico aqui, só para ficar claro, se a família optar por fazer o pagamento do ITBI e seguir com o planejamento da holding, ainda assim, se o planejamento for bem estruturado, vai ter economia tributária em relação ao ITCMD. Tá bem? Mas continuando agora com o ITBI, terceiro erro, falta do registro correto do bem no cartório. Você sabia que ao criar uma holding, se os imóveis não forem devidamente registrados, eles podem continuar sendo tributados como ainda se tivessem seu nome na pessoa física? Isso acontece quando o empresário não formaliza a transferência no cartório e na junta comercial. Como que eu evito esse problema? Após abrir a holding, siga corretamente os passos para formalizar a transferência dos imóveis. Primeiro, registre o contrato social na junta comercial. Segundo, faça a atualização da matrícula dos imóveis no cartório, formalizando a transferência da pessoa física para a jurídica, gravando lá na matrícula do imóvel. Se o registro do cartório não for realizado, o imóvel continuará vinculado à pessoa física. Já vi muitos casos que o contador abre o CNPJ da holding, registra o contrato social na junta comercial e para por aí, não faz o registro no cartório. O problema é que ele não realiza essa transferência do imóvel no cartório. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Então, empresários, fiquem atentos. Se essa etapa for ignorada, o imóvel permanece vinculado à pessoa física. E a família só percebe o erro no futuro, geralmente no momento do falecimento do sócio. Nesse cenário, além de precisar regularizar a transferência, ainda será necessário pagar todos os impostos devidos, incluindo o ITBI. Então, alguns contadores abrem o CNPJ da holding sem que haja qualquer cobrança imediata de ITBI. Mas isso ocorre porque, simplesmente, o imóvel nunca chegou a ser integralizado de fato, já que a verbação da matrícula não foi realizada. Então, fiquem de olho. Então, em resumo, quais são os 3 principais erros que os empresários têm ao abrir uma holding patrimonial em relação ao ITBI? Primeiro, incluir a atividade errada no contrato social. Segundo, não olhar adequadamente a legislação da prefeitura em relação ao ITBI. E terceiro, falta de registro do imóvel no cartório. Se você evitar esses erros, a chance da sua holding ser estruturada da forma correta e garantir todos os benefícios fiscais é muito maior. E lembre-se, cada caso é único. O planejamento tributário bem feito pode te ajudar a economizar muito. Aqui na Valor Auditoria e Consultoria, ajudamos empresários a estruturar suas holdings de maneira certa, evitando riscos e ganhando mais segurança patrimonial. Se você quiser saber mais, entre em contato. O link está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e encaminhar para os outros empresários que também precisam saber dessas informações. E até mais!